Olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre a simulação do tempo de se aposentar. Todo mundo treme, né? Agora, em 2025, o trabalhador poderá utilizar-se da calculadora disponibilizada pelo próprio INSS para acompanhar o tempo necessário para a sua aposentadoria, seja por idade ou por tempo de contribuição. E a cada ano, algumas regras para a aposentadoria passam por mudanças. E quem vai explicar com muita maestria tudo isso para a gente e sobre esse assunto é o nosso querido Marcelo Lima, que é o educador previdenciário do INSS aqui do estado de Alagoas. O Marcelo está conosco aqui, como acontece sempre todas as terças, para trazer informações importantes. Marcelão, primeiro um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado, sempre, para a gente trazer esse assunto que eu acho que talvez é a dúvida que mais paira para as pessoas que estão sempre nos acompanhando, que é o seguinte: é necessário ficar então atento aos requisitos de idade mínima e de tempo de contribuição para não perder o tempo de se aposentar? É isso, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Exatamente isso. Boa tarde a todos de casa. Olha só, nós temos hoje 4 regras de transição que você pode, na calculadora, o Wilson falou agora há pouco, no aplicativo Meu INSS, você tem a calculadora que pode fazer essas 4 simulações. Uma simulação seria tempo mínimo com idade mínima. Hoje você tem 35 anos para o homem urbano e 30 anos para a mulher. Com o tempo com idade mínima, na regra de transição, a mulher aos 59 e o homem aos 64. A cada ano aumenta mais um, tá? Nessa regra de transição. Uma segunda regra de transição é a regra dos pontos. Eu somo pontuação mínima, 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, e somando tem que dar 92 pontos. Quando eu falo somar, é o tempo de contribuição com a idade. Deu 92 pontos para a mulher, 102 pontos para o homem, nesse caso já pode se aposentar. E as outras 2 regras, são 4, é a regra do pedágio de 50% do tempo que faltava para se aposentar, desde que fossem apenas 2 anos em 2019. E a outra, a regra do pedágio de 100% com idade mínima. Marcelo, são muitas regras e tal, não se preocupem. No aplicativo Meu INSS, você tem todas elas explicadas individualmente de acordo com o número, né, do seu CPF. Então não tem problema nenhum, você verifica em qual regra seria que melhor se enquadraria. Por outro ponto, você pode ter esse cálculo. Agora, um detalhe importante. Muitas pessoas, às vezes, por não ter a informação que eu vou passar agora, ficam criticando a coitada da calculadora. Pensa como ela sofre. Olha, está errado, eu tenho mais tempo, etc. Gente, a calculadora se baseia no que está no sistema, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Então, imagine que tem um cadastro na sua carteira de trabalho que não consta lá no CNIS. A calculadora não tem bola de cristal, né? Vai puxar só o que tem. Aí faltou 1 ano, 2, então qual é a dica? Quando você fizer a simulação, se a senhora me acompanha agora, fazer a simulação, faz uma comparação com a sua carteira. Verifica os cadastros, os carnês, lá vai ter o que está no sistema. Se não bater, é porque alguma coisa não migrou. Aí sim você pede para fazer algum tipo de inclusão ou revisão, tá? Para quando chegar a aposentadoria ficar tranquilo, sossegado e saber exatamente o momento correto e até o quanto você vai receber, Wilson. Perfeito, Marcelo, bem explicadinho mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as pessoas que querem participar desse bate-papo e tirar dúvidas com o nosso educador previdenciário Marcelo Lima. A primeira pergunta é da Mirtes Calheiros. Ela pergunta: Marcelo, tenho 58 anos e 19 de contribuição. Como deve ser feito o meu cálculo? Pois, Ana Mirtes, olha, se a senhora não for professora, a professora pode se aposentar aos 57, desde que tenha 25 na escola, trabalhando diretamente na condição escolar. Tanto o professor como a professora, 25 anos, o professor com 60 e a professora com 57. Se a senhora não for e também não tem só 19, né? A senhora, para se aposentar, teria que ter pelo menos 62 de idade. Mas o cálculo é feito assim, que a sua dúvida foi mais o cálculo. Pelo que eu entendi, a senhora ainda sabe que não está a hora certa de aposentar. Mas o cálculo é feito por média. Isso serve para todo mundo, tá? Eu vou fazer uma média. Tudo que a senhora pagou no período contributivo, exemplo, eu comecei a trabalhar no ano de 2000 e vou me aposentar agora em 2025. Eu tenho 25 anos de contribuição. Ele vai somar todos os valores de contribuição, faz uma média. Dessa média, a senhora já tem 60%. Vamos colocar na prática? Rapidão. Imagine que essa média deu R$3.000. Então, a senhora já tem 60% dessa média. 6 vezes 3, 18, já tem 1.800. É só isso? Não, calma. Não foram 25 anos, 2000 para cá? A senhora subtrai dos 25 anos, 15. Porque com esses 15 garante os 60. 25 menos 15, 10. A cada ano que a senhora pagou, tem mais 2%. 10 vezes 2, 20.
20 com 60, 80. Ah, então eu vou ganhar quanto se eu tiver 25 anos de contribuição e tiver a idade para se aposentar? 80% da média. Se for 3 mil a média, 8 vezes 3, 24, 2.400. É isso que a senhora vai receber. E esse cálculo é feito também naquela calculadora que falamos agora há pouco, tá? Mas eu sempre repito, ó, tem que estar, os dados do cadastro tem que estar ok. E esse cuidado a senhora tem que ter, tá bom? Então fique tranquila que quando chegar na hora, falta pouco, 58, não, Wilson. Daqui mais 4 anos a senhora vai ter a sua aposentadoria. Muito bem, Marcelão, bem explicadinho como um grande professor que é. Muito bem, vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje. Deixa eu ver quem pergunta ao Marcelo Lima. É a Ivete Barros. Ela pergunta o seguinte: Marcelo, tenho 2 empregos com 20 anos de contribuição. Em um, sou funcionária pública e no outro, carteira assinada. Nesse caso, pode ser possível ter as 2 aposentadorias? Dona Ivete, excelente pergunta. Muita gente nessa mesma condição da senhora. É direito da senhora, sim. A senhora vai poder acumular porque são regimes diferentes. A senhora falou que foram 20 anos em cada uma. Se hoje a senhora tivesse 62 anos de idade, já tinha direito à nossa, de certeza, né? Tem que só verificar no seu regime próprio que a senhora teria direito. Então é muito importante dizer que nos casos em que é possível acumular atividades, pode-se ter mais de uma aposentadoria. No caso do professor, o uso do médico, enfim, até 3 são possíveis. Então é muito importante estar contribuindo, tá? E outra coisa, não é uma escolha. Nossa telespectadora que mandou a pergunta, ela disse, olha, eu trabalho como regime próprio, né, em alguma situação estatutária e também tem uma condição de CLT. É possível que isso aconteça. Nesse caso, as pessoas, eu posso pagar um carnê? Pode, desde que a senhora tenha atividade. Não pode pagar aquele que é do facultativo, aquele que não tem renda. Não, eu quero ter 2, eu vou pagar. Olha, facultativo eu considero chamar o liso, é o que não tem renda. Mesmo a senhora ganhando pouco lá no estado ou no município, ganha. Então não pode pagar no estado e está pagando como facultativo, tá? Tem que ter alguma atividade para justificar o carnê, Wilson. Perfeito, bem explicadinho, dinâmica e didaticamente para que todo mundo entenda. E é muito importante que você falou da calculadora, porque a calculadora precisa estar com todas as informações. A calculadora não vai buscar informações que não foram trazidas. Então, é bom que você prestar atenção em tudo que você tem para que ela possa fazer o cálculo certinho para você. Perfeito, isso. Dá só uma dica, o carnaval chegando, né? O INSS não funcionará na segunda e terça de carnaval. Na quarta-feira, só para quem está agendado, para ninguém perder viagem, tá? A partir das 14 horas. Se você agendou para quarta-feira, tranquilo. Agora, segunda e terça, não procure, porque estará fechado em todo o Brasil em razão do feriado do Carnaval. Muito bem. Por conta do nosso tempo estar apertadinho, muitas pessoas perguntando sobre a questão do pagamento para os aposentados. Como é que fica? Começamos o pagamento, nesse caso, ontem, segunda-feira, e vamos pagar até o dia 28. Então, olha, isso é uma dúvida muito comum. As pessoas dizem assim, eu recebo dia 2, dia 3, quarto dia. Gente, só voltamos a pagar na próxima quinta-feira. Então, sexta-feira, suspende o pagamento, volta a pagar somente na quinta. Pagamos quinta, sexta, sábado e domingo não pagamos. Na outra semana, que só se encerra no dia 12 de março. Então, preste atenção no penúltimo número do seu benefício para não perder viagem, não ficar agoniado. Meu Deus, meu dinheiro não caiu, será que é golpe, não sei o quê? É simples, pegue o penúltimo número do seu benefício e vá na tabela que está no site nss.gov.br, tá? Lembre-se, o primeiro dia útil do mês só vai ser na quinta-feira. Então, por isso que quem recebe o primeiro dia útil receberá no dia 6. Então, não tem problema. As pessoas estão perguntando, por exemplo, a pessoa, o NIS dela, o número 1. Se for o salário mínimo, já recebeu ontem. 2 recebe hoje, 3 amanhã, 4. Quando for no final 5, por exemplo, somente depois do carnaval. Perfeito. Então, tá. Aí na sequência, o final 0 e o 5 são aqueles que vão ficar, infelizmente, para o dia 12. Porém, vai receber tranquilo, não fica aperreado, porque o que teve gente ligando já, meu dinheiro não vai cair, eu já olhei, não tem nada. Calma, gente, é somente porque o carnaval, primeiro dia do mês útil, nesse caso, ficou para depois do carnaval, tá? É até bom que economiza na marra, assim, sem querer, né? Exatamente. Com dinheiro na mão, o cara termina gastando tudo. Mas mesmo sem... Vai nem gastar. Um abraço, Wilson. Um abraço, Marcelo. Um bom carnaval para nós. Sucesso para você. Ele encontraria aí, pulando aí não tenha dúvida nas avenidas, tá bom? Um abraço para você. Cuide, sucesso. Até a próxima. Tá tchau. Abraço, meus queridos. Marcelo Lima, educador previdenciário aqui do nosso INSS aqui no estado de Alagoas.